Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender uma figura super emblemática, Ogum. E o nosso olhar vai ser sobre a ótica da Umbanda Sagrada, para a gente sacar o papel fundamental dele como guardião da lei divina. Pra gente começar, tem uma pergunta que é a base de tudo, sabe? O que é, afinal de contas, essa tal de lei divina? Como é que ela funciona? E, o mais importante, quem é que coloca ela em prática? E a resposta para isso está toda concentrada em Ogum. Ele é o orixá da lei e da ordem, e o campo de atuação dele é muito específico. É aquela linha tênue, sabe? Aquela fronteira entre a nossa razão e a nossa emoção. É um lugar, nossa, super delicado e, como a gente vai ver, absurdamente poderoso. Beleza, então para a gente entender de verdade quem é Ogum, a gente precisa primeiro sacar qual é o lugar dele no cosmos. A doutrina chama ele de trono regente. Vamos ver o que isso quer dizer. Tá, mas trono regente, o que isso quer dizer na prática? Bom, pensa assim, Ogum é o comandante das milícias celestiais. É como se ele fosse o grande general do divino, sabe? A função dele é garantir que todos os processos do universo sigam uma ordem. Ele não está preocupado com o porquê das coisas, mas sim com o como elas têm que acontecer. É pura ordem e procedimento. Ok, agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Esse trono da lei, que é o domínio de Ogum, tem uma natureza bem específica. Ele se manifesta no que a gente chama de linha pura do ar. E olha só, ele não está sozinho nessa. A lei, como muitas outras forças divinas, funciona em polaridades. Ogum, ele ocupa o polo magnético positivo. Ele é o ordenador, é rígido, é a energia do pai da lei. E do outro lado, no polo negativo, a gente tem Yansan. Ela é a direcionadora, é mais maleável, é a energia da mãe. Juntos eles formam esse trono da lei. Um complementa o outro. Essa citação aqui do material original, gente, ela resume a natureza de Ogum de um jeito perfeito. Olha só, não tem meio termo, não tem jeitinho, não tem negociação. A lei é reta e ele aplica essa lei com uma firmeza absoluta. Ele é, como diz aqui, a própria inflexibilidade, a rigidez em pessoa. São os olhos da lei, sempre atentos. E agora a gente chega num ponto que para mim é um dos mais fascinantes. É o que realmente faz Ogum ser diferente de todos os outros orixás, a estrutura da hierarquia dele. Normalmente, quando a gente olha para as hierarquias dos orixás, elas se formam por polos opostos. Tipo, pega o Xalá. Ele tem 7 orixás positivos e 7 negativos, que são o oposto direto dele. O mesmo vale para Oxum, para Xangô. É uma estrutura que busca o equilíbrio através da oposição, sabe? Só que Ogum é diferente. Ele não joga esse jogo. A estrutura dele é outra coisa, completamente. E é essa diferença que revela tanto sobre a essência dele como o aplicador da lei. E aqui tá a grande virada, a sacada que muda tudo. A hierarquia de Ogum é o que se chama de hierarquia vertical reta. O que isso quer dizer? Que, ao contrário dos outros, não existe oposição. Todos os seres que estão sob o comando dele, não importa se são de polaridade positiva, neutra ou negativa, todos eles têm um único objetivo, uma única direção: aplicar a lei. Fim de papo. Beleza, mas como é que essa hierarquia tão única se organiza na vida real? A estrutura toda é formada pelos chamados guardiões da lei. E o número para a gente guardar aqui é 21. A hierarquia divina de Ogum é composta por 21 regentes principais. São eles que formam a espinha dorsal do divino guardião da lei. E essas 21 são divididos em 3 grupos de 7. Vamos olhar com calma para entender. Primeiro, a gente tem 7 Oguns de polos positivos. E cada um deles está ligado a um orixá maior, tipo o Ogum ligado a Oxalá na fé ou a Xangô na justiça. Depois, bem no meio, tem 7 Oguns que são tripolares, ou seja, neutros. A função deles é direcionar os seres que estão ali, na faixa intermediária da evolução. E por fim, tem 7 Oguns cósmicos, que são de polos negativos, responsáveis por ordenar os seres que estão em faixas vibratórias mais densas. Agora que a gente tem essa estrutura toda na cabeça, fica mais fácil de entender um dos títulos mais famosos de Ogum e como isso se aplica na jornada de evolução. É exatamente por isso que todo mundo conhece Ogum como o Senhor dos Caminhos. Faz todo sentido, né? Porque ao aplicar a lei, o que ele está fazendo é ordenar a jornada de evolução de cada ser. A função dele é como a de um sargento instrutor cósmico, implacável, que garante que ninguém saia da linha, que ninguém pegue o atalho errado. Ele mantém todo mundo na trilha certa.
E essa imagem aqui ilustra isso de um jeito muito legal. Olha só como essa função aparece no ritual da Umbanda. Nesse triângulo, que é super simbólico, o orixá, a lei maior, tá lá no topo. Aí à direita a gente tem a linha dos caboclos, que é a força positiva, e à esquerda a linha dos eixos, a força negativa. E Ogum? Ogum rege tudo isso, ele ordena tanto o caminho da direita quanto da esquerda, tudo debaixo da mesma lei. E no fim das contas, tudo isso nos leva a uma reflexão, né? Se Ogum é esse ordenador inflexível, o guardião que não deixa a gente pegar o caminho errado, a grande pergunta que fica é: para onde então a lei dele nos aponta? Qual é o caminho certo que ele nos ordena a seguir? É uma pergunta que vai fundo, fala sobre ordem, sobre propósito e, claro, sobre a direção da nossa própria jornada.